estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. A razão de termos convidados para estarem nesse momento aqui em reunião é uma motivação por aquele vídeo da alquimia anterior, o curso de milagres de alquimia anterior, que vocês devem ter assistido, e em função de em seguida o princípio, o exercício de ontem, que fala sobre a cura, sobre o que é ataque e o que é defesa. E eu já tinha feito o convite ontem e hoje, porque eu não leio nada com antecedência, né? Então hoje, quando veio o exercício que também complementa o de ontem, eu achei assim muito interessante para nós interpretarmos isso e avaliarmos, para tentarmos encontrar em nós mesmos, né, onde estão essas causas de doenças de que trata o exercício. Por que que elas acontecem? Ali diz que não é acidente, não. Que nós mesmos provocamos em algum momento, e é tão rápido que nem passa pela consciência. Então, eu vou pedir a Raquel que comece com a leitura. Nós vamos ler, imagino que todos já tenham lido o exercício inteiro, então nós vamos ler aos pouquinhos e vamos tentar compreender. Eu acho muito importante elucidar esses aspectos de doença e cura. Se eu me defendo, sou atacado. Quem se defenderia a menos que pensasse que foi atacado, que o ataque foi real e que a sua própria defesa poderia salvá-lo? E nisso está a loucura da defesa. Dá plena realidade a ilusões e depois tenta lidar com elas como se fossem reais. Quando eu me defendo, é porque eu acredito que sou atacado. Se eu acredito que eu sou atacado, então eu ergo as minhas defesas. E quando eu ergo as minhas defesas, eu dou realidade ao ataque. O ataque é sempre uma ilusão. Quando eu dou realidade ao ataque, eu aceito aquele ataque.
Tem uma história que eu gosto de lembrar de um mestre de artes marciais que ele tinha consigo a fama de nunca ter sido derrotado. Era um grande mestre, muito reconhecido, tinha muitos discípulos. Mas ele já estava idoso e o seu corpo já estava enfraquecido. Mas ele era um bom mestre e transferia o que sabia a seus discípulos. Muito respeitado. Então, apareceu no povoado um jovem e o desafiou em busca de fama. E o mestre aceitou. E os discípulos disseram: não vá, mestre, não vá, é um jovem forte, ele tem muita força, ele está em busca de fama, se ele vencê-lo, e provavelmente vai, porque ele é muito jovem, muito ágil, muito forte, né? Ele vai derrotá-lo, você vai perder o seu respeito, e ele vai ficar com a fama de tê-lo derrotado. Mas o mestre disse: não, eu nunca rejeitei nenhum desafio. Então foi. Então marcaram o encontro na rua central do povoado, e o mestre chegou, parou bem no meio da rua e sentou-se no chão. E então o desafiante disse: você não vai levantar e lutar? E o mestre nada disse. E o desafiante começou então, no seu papel de desafiá-lo, e começou a insultá-lo, e ele não se movia. E começou a chutar terra em sua direção, dizer palavrões impropérios, cuspiu no mestre, e o mestre não moveu nada. E então, depois de um tempo de tentar desafiá-lo para a luta, o desafiante foi embora. Os discípulos do mestre também foram. Restou apenas um. O mestre tinha se acovardado. Então, o único discípulo que lhe restou pergunta: mestre, você se acovardou, mestre? Todo mundo foi embora, o que aconteceu? Ficou paralisado de medo? Ao que o mestre disse: se alguém lhe traz um presente e você não aceita, com quem fica o presente? Com quem trouxe. É um exemplo magnífico para entendermos como funciona ataque e defesa. Como funciona essa ideia de ataque e defesa. Se você se defende, você aceitou o ataque. Se você se defende, você aceitou a provocação, você aceitou o xingão, o xingamento. Então, você torna ele real, você o traz para si mesmo. E aquilo vai substituir a paz que há em você. Qualquer provocação que aceitemos vai fazer isto conosco. Então, ataque e defesa são chaves para entendermos como esses mecanismos são ativados. Então, passa alguém na rua gritando lá: abaixo José, fora José. E você diz: o que é isso de fora José? Fora José é coisa nenhuma. O que você fez? Você aceitou, trouxe o ataque para dentro de sua casa, para dentro de si mesmo. Agora você trocou isso pela sua paz. Vamos ver os efeitos disso.
acrescenta ilusões às ilusões, assim fazendo com que a correção seja duplamente difícil. É isso que fazes quando tentas planejar o futuro, ativar o passado ou organizar o presente como desejas. Olha, igualmente, você acrescenta ilusões sobre ilusões quando tenta organizar o futuro, planejar o presente ou trazer o passado. Por quê? Porque nós tentamos planejar o futuro e organizar o presente de acordo com as crenças do nosso passado. Então, o que é que nós temos no lugar do presente? O passado, que não existe mais, e o futuro, que não vai existir nunca. O passado, você pode dizer existir, mas o futuro, não há quem possa dar existência ao futuro, porque só tem ontem e hoje. O amanhã é o depois não tem existência, nunca vai ter o depois. Tem o antes e o agora. O depois é uma possibilidade sobre o nada, porque nunca você vai estar no futuro. Nunca você vai estar no futuro. Então você faz uma projeção das crenças do seu passado e tenta organizar de acordo com o que você aprendeu no passado o seu presente, e assim você quer planejar o seu futuro. Isso é outro aspecto, porque você já monta toda uma estratégia de planejamento. Estratégias de planejamento são estratégias de defesa. Eu vou fazer isso, vou fazer assim, vou fazer aquilo. Se tiver tal obstáculo, eu vou por aqui, vou por ali. Isso é uma estratégia de defesa e de ataque. Planejar é estratégia de ataque e defesa. Organizar também. Então deveríamos ficar desorganizados e sem planejar? Olha, eu tinha tantos planos para o ano de 2020, eu tinha me organizado tão bem. E cadê o resultado da minha organização e dos meus planos? Bom, lá por agosto já deve estar tudo resolvido. Então comecei a organizar e planejar, organizar o meu presente e planejar o meu futuro. Então vou me organizar para agosto de 2020, então eu vou fazer, e vou fazer, e vou fazer assim, e vou fazer desse jeito. O que aconteceu? Não adianta organizar e planejar. Sempre nós tivemos um marketing, né? Uma propaganda dizendo o que era viver intensamente. Eu me lembro que um tempo viver intensamente era andar de moto em alta velocidade. Viver intensamente era ter um carro bonito e andar contra o vento, sei lá. Viver intensamente era voar de asa delta. Viver intensamente era escalar o Monte Everest. Viver intensamente é estar no presente. Porque se você não está no presente, você está em lugar nenhum. Você não está, porque o futuro não existe, nem nunca vai existir. E o passado não existe mais. E você troca o presente outra vez. Lá do mestre, ele diz, com quem fica o presente que você não quer? Fica com quem traz se você não aceita. E aqui você não aceita o presente, que é o teu presente, que é esse que você deveria aceitar, porque você o troca pelo passado. E com o passado você tenta
planejar e organizar o futuro. Então, outra vez, aqui, lá primeiro, você deveria rejeitar o presente. Aqui onde você deve aceitar, você não aceita. Onde você deve rejeitar, você abraça ele. Né? Então, se a pessoa te traz um conflito, você abraça. Se te traz o presente, que é onde você, o único lugar onde você pode viver intensamente, você rejeita, você troca. Não, eu não quero isso, eu quero o meu passado, as crenças do meu passado, eu quero planejar e organizar meu futuro. Tu operas a partir da crença em que tens que te proteger do que está acontecendo, porque algo ali não pode deixar de conter o que te ameaça. Um senso de ameaça é um reconhecimento de uma fraqueza inerente, uma crença segundo a qual há um perigo que tem o poder de convocar-te para fazer uma defesa apropriada. Senso de ameaça. A gente planeja a propósito de um senso de ameaça, alguma coisa que pode me ameaçar. Então nós temos medo do futuro. E se nós sentimos ameaça, nós organizamos a defesa. E aceitamos a ameaça como verdadeira. Então, existem dois sentimentos, amor e medo. O amor é o que todos nós queremos. Todos queremos o amor. O medo, eu não sei porquê, é o que mais nós abraçamos. Porque estamos sempre no medo. Expectativa, senso de ameaça, isso é relativo ao medo, não é ao amor. Então é isso que nós acolhemos muito facilmente. Medo, que algo possa nos ameaçar. E isso é a antítese do amor. Então, outra vez, estamos ainda no mesmo aspecto, ataque e defesa. O mundo está baseado nessa crença insana, e todas as suas estruturas, os seus pensamentos e dúvidas, as suas penalidades e armamentos pesados, as suas definições legais e os seus códigos, e sua ética, os seus líderes e os seus deuses, tudo serve apenas para preservar o senso de ameaça do mundo. Aqui ele está pegando um aspecto bem prático. Por que é que tem tanto armamento no mundo? Por que é que as pessoas se armam tanto? Porque as pessoas querem ter uma arma. Por que as pessoas se protegem tanto? É por medo. E medo de quê? De um ataque iminente. Se eu não estiver armado, eu serei atacado. Então dizemos que as armas servem para preservar a paz. A paz seria preservada se ninguém tivesse armas. Então está outra vez uma compreensão invertida. E todos os nossos códigos de leis, código penal, é tudo para ataque e defesa. Tudo ataque e defesa. Tudo para defesa de alguma coisa, em defesa da sociedade, em defesa dos bens, em defesa dos direitos, em defesa da propriedade, em defesa disso, em defesa daquilo. O tempo inteiro ataque e defesa. Pois ninguém caminha pelo mundo em uma armadura sem que o terror esteja golpeando-lhe o coração. A defesa é assustadora, brota do medo, o qual aumenta a cada vez que uma defesa é feita. Pensas que ela oferece segurança, no entanto, ela fala do medo que se faz real e do terror justificado.
não é estranho que ao elaborares os teus planos, fortaleceres a tua armadura e apertares as tuas fechaduras, não pares para perguntar a ti mesmo o que estás defendendo e como e contra o quê? Ataque e defesa, sensação de vulnerabilidade e fraqueza. Quanto mais nós armamos defesas, mais nós fortalecemos o medo e mais nós fortalecemos o ataque. Quanto mais defesas, é porque mais nós temos a proteger. Quanto mais nós temos a proteger, mais possibilidades tem de que alguém observe a nossa fortaleza e pense, ali tem algo de valor. E nós vamos ficar mais suscetíveis ao ataque. Então, talvez o lugar mais cobiçado seja o cofre do tio Patinhas, né? Que se sabe que está cheio de moedas. Então, e é claro que o cofre está com grossas paredes, né? E cheio de defesas, porque lá tem um grande tesouro. E é assim que isso funciona. A minha mãe me contava uma história, quando eu era pequeno, que ela dizia assim, sabe como é que descobrimos que a batata inglesa era comestível? Diz que foi assim, os ingleses descobriram a batata, mas eles tinham medo de comer, porque era uma coisa nova, não sabiam se aquilo era comestível ou não. E ninguém queria se arriscar a experimentar. Então eles pegaram a batata e foram plantar em uma de suas colônias. E lá fizeram um canteiro de batatas e cercaram com guardas. E os colonos, os habitantes da sua colônia, ficaram observando. E aquilo ali sempre estava bem guardado. Mas os guardas estavam com instruções de dormir à noite. E se não pegasse no sono, pelo menos era para fingir que estavam dormindo. E aí os colonos foram lá roubar as batatas e experimentaram as batatas. E gostaram. Então, a defesa foi para atrair a cobiça das cobaias. E aí descobriram que a batata era comestível. Essa história, ela contava, não sei se é verdadeira, se foi assim que descobriram que podia comer a batata, se isso era anterior, mas era uma história que ela contava quando eu era criança, justamente para transferir um aprendizado. Quando você quer que alguém pegue alguma coisa, cerque, proteja, crie defesas. Quando você não quer, deixe aberto. Tinha a mãe de uma moça amiga minha, que ela morava numa casa e morava sozinha. Na casa, ela era viúva, e era muito quente nesse lugar onde ela morava. E ela dormia com a janela aberta. E a filha ia lá e dizia, mãe, você é louca, você dorme com a janela aberta, e se entrar um homem? E ela dizia, mas pois é, mas não entra. Então, quando você quer defender, aquilo que você quer que pegue, você encha de defesas. Aquilo que não está com defesa, não tem valor. Então, isso nós vamos ter que entender como é que funciona a nossa mente.
as defesas e as ameaças que nós percebemos em nossa mente. O que nos ameaça? Do que nos defendemos? O que representa perigo? E fazer um exame de consciência para ver o quanto nós temos isso guardado, todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, todas as palavras de defesa e de ataque que já proferimos desde que lembramos. Primeiro, vamos considerar o que defendes. Não pode deixar de ser algo muito fraco, fácil de ser assaltado. Não pode deixar de ser uma presa fácil, incapaz de se proteger e que precisa da tua defesa. O que mais, senão o corpo, tem tal fragilidade que necessita de cuidados constantes e atentos, de uma preocupação profunda para proteger a sua pequena vida? O que mais, senão o corpo, vacila e não pode deixar de falhar em servir ao Filho de Deus como um digno anfitrião? Então, aonde está a nossa maior fraqueza? No corpo e tudo que é relativo ao corpo. Primeiro, vamos considerar o que defendes. Não pode deixar de ser algo muito fraco, fácil de ser assaltado. Não pode deixar de ser uma presa fácil, incapaz de se proteger e que precisa da tua defesa. O que mais, senão o corpo, tem tal fragilidade que necessita de cuidados constantes e atentos, de uma preocupação profunda para proteger a sua pequena vida? O que mais, senão o corpo, vacila e não pode deixar de falhar em servir ao Filho de Deus como um digno anfitrião? No entanto, não é o corpo que pode ter medo, nem ser um objeto do medo. Ele não tem necessidades, senão aquelas que tu lhe atribuis. Não precisa de estruturas complicadas para sua defesa, de medicamentos para torná-lo saudável, de absolutamente nenhum cuidado e nenhuma preocupação. Defende a sua vida ou oferece-lhe dádivas para fazer com que fique bonito ou muros para colocá-lo a salvo. Estarás dizendo que o teu lar está aberto ao assalto do tempo, que é corruptível, que está desmoronando, que é inseguro ao ponto de precisar ser guardado com a tua própria vida. Esse retrato não é amedrontador? Podes estar em paz com tal conceito acerca do teu lar? E, no entanto, quem dotou o corpo com o direito de servir-te dessa forma, senão a tua própria crença? Foi a tua mente que deu ao corpo todas as funções que vês nele e que estabeleceu o seu valor bem além de um pequeno monte de pó e água. Você vê um grande trator. E esse trator, ele é dirigido por uma pessoa. Mas mesmo o corpo da pessoa não é que dirige o trator. Ele é a extensão ou a projeção da mente que se projeta ou se estende na máquina para conduzir a máquina. Então toda a invenção é uma projeção da sua mão. Então o trator, ele é uma projeção do seu corpo. Você projeta, faz um projeto mecânico e projeta uma máquina. Para que serve a máquina? Serve como uma extensão ou projeção do seu próprio corpo. Assim como o seu corpo é uma projeção da sua própria mente. Quem dota o seu corpo das funções que o seu corpo tem? É você. Quem dota o trator das funções que ele tem?
é você. Então, o que é o corpo? É neutro. O trator, ele é conduzido pela mente do condutor, assim como o corpo também é conduzido pela mente do condutor. O seu corpo é o anfitrião do Filho de Deus. Assim como o trator é o seu anfitrião. Ele o recebe e você o dirige, você o conduz. Você dota ele das necessidades e das funções que ele tem. Assim como qualquer objeto que esteja aí para servir você. O seu corpo também está para servir você. E se nós passarmos a acreditar que eu estou para servir o meu corpo, é que eu faço essa inversão. E aí eu passo a utilizar a mente em defesa do corpo, de suas necessidades e de suas atribuições. Eu crio a ideia de fraqueza e vulnerabilidade. E a sua mente é tão poderosa que aonde ela diz que isto seja vulnerável, assim será. Por mais que você não tenha consciência disso. Porque o poder da sua mente é tão impressionante que você toma muitas decisões sem nem ao mesmo elas passarem pela sua consciência. Porque a consciência é relativa ao corpo. É relativa à ciência da materialidade, da fisicalidade. E a mente, ela é poderosa, e a velocidade da luz é uma tartaruga perto da velocidade da mente. É uma tartaruga manca, perto do que é a velocidade da tua mente, a velocidade com que ela trabalha. Então é muito rápido, você nem se dá conta, mas ali quando você toma uma decisão de servir o corpo, você vai naquela direção e não tem consciência do que está fazendo, você não se dá conta de que está fazendo isso, e pronto. E depois você não consegue reverter. E aí você começa a pensar que é o próprio corpo, você faz uma confusão de níveis. Você pensa que é o corpo, e aí você começa a defender o corpo porque você pensa que você é um corpo e você tem que defendê-lo. Defendê-lo dos ataques, das doenças, das calamidades, das faltas, da escassez, de tudo. E essa é a inversão. Então Jesus uma vez disse, ele contou uma parábola, eu acho que era olhai as aves do céu e as flores do campo, que não trabalham, que não se defendem, que não se preocupam. E falta alguma coisa para as aves do céu? Não. Então, vejam, por que é que nós temos que nos preocupar tanto com as necessidades do corpo? Com a ameaça de que amanhã pode faltar, que amanhã pode haver uma escassez. Isso é a sensação de ameaça iminente. E aí nós passamos a construir defesas. E aí nós dotamos o corpo de fragilidade porque nós decretamos isto. Tenho que proteger o corpo porque ele é frágil, porque ele pode ficar doente, porque ele pode
ficar com fome, porque ele pode ter escassez, porque ele pode... E aí vai um... Isso não termina mais. Então nós dotamos o corpo de suas funções e de suas necessidades. E nós determinamos a sua fraqueza e a sua vulnerabilidade. E passamos a acreditar que somos o corpo. Mas isso é eu que faço, eu mesmo. Isso não é um acidente. Quem defenderia algo que reconhecesse ser assim? O corpo não precisa de nenhuma defesa. Nunca é demais enfatizar isso. Ele será forte e saudável se a mente não abusar dele, conferindo-lhe papéis que ele não pode cumprir, propósitos além do seu alcance e objetivos exaltados que não pode realizar. Olha, que papéis são esses que nós queremos dar ao corpo que ele não pode cumprir e objetivos exaltados que ele não pode realizar? O corpo tem uma função. No início do nosso livro está assim: o espírito é perfeito como foi e sempre será. A mente é o aprendiz. O corpo é um instrumento de aprendizado. A função do corpo é servir de instruimente, para instruir a mente. É o quê? É o laboratório. Porque o que está embaixo é igual ao que está em cima. Então é no mundo físico que é fácil de aprender. Vejam como a matéria é utilizada como instrumento de aprendizado. Quando eu era criança que aprendi nas primeiras aulas de matemática, a gente pegava assim, nos dedinhos, 1 mais 1 são 2, mais 1 são 3, mais 1 são 4, mais 1 são 5, 5 mais 5, 10. E aí a professora dizia, e agora sem contar nos dedos, 2 mais 2. 2 mais 2 sem contar nos dedos era um exercício que tínhamos que fazer além, que no físico é fácil, 1, 2, mais 1, 2, 1, 2, 3, 4. Aqui eu sei, mas aí se dizia fazer conta de cabeça. Aprender a movimentar o cérebro para aprender a matemática. Então, por quê? Porque os dedinhos não é o que importa no aprendizado, eles são instrumentos, eles estão ali somente para serem verdadeiramente úteis para o nosso aprendizado, para o aprendizado da matemática, assim como o livro de matemática. Depois que eu aprendi a matemática, não preciso mais do livro. Então o corpo ele é um instrumento de aprendizado para a mente, para aprendermos a retornar ao espírito. E é esse a função do corpo. Se nós dotamos uma máquina de lavar roupa, cuja função é lavar roupa, com o objetivo exaltado de lavar pratos, você pode fazer o laboratório, já que tudo é instrumento de aprendizado. Pega os pratos na sua casa e põe na máquina de lavar e manda lavar os pratos. Espere para ver o que acontece. Então, com o corpo vai acontecer a mesma coisa se nós dotamos eles com funções exaltadas que ele não pode cumprir. Ele é apenas um instrumente de aprendizado para aprendermos o caminho de retornar ao espírito. Esse caminho está na nossa própria mente, mas nós utilizamos o lá fora para aprender como está dentro, porque o que está fora é igual ao que está dentro, o que está dentro, estando embaixo, é igual ao que está em cima.
É simples assim. Por isso que nós utilizamos os instrumentos que estão fora para aprendermos como funciona dentro. Os dentros estão fora. Agora vê como é que funciona a matemática dentro. Aprendeu como funciona dentro? Então agora o que está embaixo, e o cérebro está embaixo, é igual ao que está em cima. É assim na terra como no céu. Então essa é a função do corpo. Se nós lhe demos outros propósitos, e nós damos, o tempo todo, ele não vai funcionar direito. Porque dar um propósito de lavar pratos para a máquina de lavar roupas é meio insano. E o que é insano não é são, não é saudável. Então, se a mente dá um propósito insano para o corpo, o resultado lógico é a insanidade. Tais tentativas ridículas, mas profundamente apreciadas, são as fontes de muitos dos teus ataques loucos contra ele, pois ele parece desapontar as tuas esperanças, as tuas necessidades, teus valores e teus sonhos. O ser que precisa de proteção não é real. O corpo, que não tem valor, dificilmente merece a menor defesa. Precisa apenas ser percebido como algo bem à parte de ti. E aí vem a ser um instrumento saudável e útil, através do qual a mente pode operar até que a sua utilidade chegue ao fim. Quem desejaria conservá-lo quando a sua utilidade tiver terminado? Defende o corpo e terás atacado a tua mente, pois terás visto nela os defeitos, as fraquezas, as limitações e as falhas das quais pensas que o corpo tem que ser salvo. Quando eu vou viajar, eu pego um táxi e vou até o aeroporto. Chegando no aeroporto, a utilidade do táxi terminou. Aí eu entro no avião. Chegando no aeroporto de destino, a utilidade do avião acabou. Eu não levo o avião comigo para o hotel onde eu vou. Então, eu não sou o táxi, eu não sou o avião, eu não sou o corpo. Então, o corpo, ele é um veículo. Se você consegue separar o táxi de você mesmo, o avião de você mesmo, eu não sou o avião, eu não sou o táxi, e o corpo de você mesmo, eu não sou o corpo. E isso é muito fácil. Nós vemos todos os dias as pessoas se separando dos corpos. Apenas porque o corpo findou. A palavra finado deve ser relativa ao corpo. Finado é aquilo cujo fim chegou. É o fim do corpo. Então, o corpo, quando não tem mais utilidade, você pode dispensá-lo. Quando ele não tem mais utilidade para o seu aprendizado. É só você separar-se outra vez do corpo. Quem sou eu? E o que é o corpo? Essa definição tem que ser muito clara na nossa mente. O que é o corpo e quem sou eu? Porque essa confusão é que é insana. E o que é insano gera insanidades. Então nós temos que aprender a separar isso muito bem.
Quem desejaria conservá-lo quando a sua utilidade tiver terminado? Defende o corpo e terás atacado a tua mente, pois terás visto nela os defeitos, as fraquezas, as limitações e as falhas das quais pensas que o corpo tem que ser salvo. Não verás a mente como algo separado das condições do corpo. E imporás a ele toda a dor que vem da concepção da mente como limitada e frágil, à parte das outras mentes e separada da sua fonte. Esses são os pensamentos que precisam de cura, e o corpo responderá com saúde quando tiverem sido corrigidos e substituídos pela verdade. Essa é a única defesa real do corpo. Mas é aqui que procuras a sua defesa? Tu lhes ofereces um tipo de proteção do qual ele não ganha nenhum benefício, apenas acrescenta aflição à tua mente. Não curas, apenas eliminas a esperança da cura, pois falhas em ver aonde a esperança tem que estar para ser significativa. A mente curada não faz planos. Executa os planos que recebe, ouvindo a sabedoria que não lhe é própria. Espera até que lhe seja ensinado o que deve ser feito, e então começa a fazê-lo. Não depende de si mesma para coisa alguma, a não ser para a sua adequação em cumprir os planos que foram designados para ela. É segura na certeza de que os obstáculos não podem impedir o seu progresso em realizar qualquer uma das metas que servem ao plano maior estabelecido para o bem de todos. A mente curada está livre da crença de que tem que fazer planos, mesmo sem poder saber qual o melhor resultado, quais os meios para consegui-los, ou como reconhecer o problema que o plano pretende solucionar. Ela tem que fazer um uso equivocado do corpo nos seus planos, até reconheça que isso é assim. Mas quando aceita isso como verdadeiro, então está curada e libera o corpo. A escravidão do corpo aos planos que a mantém não curada estabelece para salvar-se, tem que fazer o corpo adoecer. Ela não está livre para ser um meio de ajudar em um plano que excede em muito a sua própria proteção e que precisa dos seus serviços por pouco tempo. Nessa capacidade, a saúde é assegurada, pois tudo que a mente emprega para isso funcionará perfeitamente, com a força que lhe foi dada e não pode falhar. A mente tem a força e a mente emprega a força. Ela conduz o corpo como o condutor conduz o trator. Não é o corpo, mas o condutor. Se o condutor conduzir o corpo dentro da função que o corpo tem, ele vai funcionar. E como instrumento da mente. Então, o corpo é instrumento da mente. A mente é o aprendiz e o espírito é perfeito como sempre foi e sempre será. Quando acontece uma disfunção, e a doença é uma disfunção, é o resultado lógico de uma disfunção aplicada ao corpo, projetada pela mente sobre o corpo, e sobre a qual nós passamos a acreditar. Por isso ele fala, se você se libertar dessa crença equivocada e realmente tiver o propósito de
encontrar a verdade, isso não pode falhar. Você vai encontrar. E a verdade é que você não é o corpo. Porque imagina se a mente do tratorista de repente transferisse a sua mente para o motor do trator. Agora você é o trator. Isso é uma coisa louca. Você vai passar a acreditar que você é um trator e vai agir como um trator. Isso é muito louco, você esqueceu de quem é. Eu lembro de ter visto já esses shows de hipnose que eles fazem para hipnotizar as pessoas. Agora você é uma galinha e a pessoa sai fazendo cocoricocó. Agora você é um gato, aí a pessoa se movimenta como um gato, fica fazendo miau. Isso é um fenômeno hipnótico. Atrai a atenção das pessoas. Serve, se assim interpretado, como um instrumento de aprendizado. É assim que tu faz com a tua mente. Agora você é um corpo. E aí você sai acreditando que é um corpo. Isso é uma disfunção da mente. E a disfunção da mente, como resultado lógico, que é insano, vai causar a insanidade de onde ela se projeta. É como você jogar água, vai molhar aonde você joga. Se você pegar um copo d'água e jogar no sofá, vai molhar o sofá. Se você projetar uma insanidade da tua mente no corpo, você vai molhar com a tua insanidade o corpo. E ele deixa de estar saudável. A escravidão do corpo aos planos que a mente não curada estabelece para salvar-se tem que fazer o corpo adoecer. Esse é o próximo. Talvez não seja fácil perceber que planos iniciados por nós mesmos não passam de defesas e todos foram feitos para realizar esse propósito. São um meio pelo qual a mente assustada quer empreender a sua própria proteção ao custo da verdade. Isso não é difícil de reconhecer em algumas das formas que tomam o auto-engano, em que a negação da realidade é bem óbvia. No entanto, fazer planos não é frequentemente reconhecido como uma defesa. A mente engajada em fazer planos para si mesma está ocupada em estabelecer um controle sobre acontecimentos futuros. Ela não pensa que as suas necessidades serão providas, a menos que faça suas próprias provisões. Não é a mente engajada em fazer planos e negar, e com isso negar a verdade. Eu uma vez fui trabalhar, era bem jovem, fui trabalhar numa grande empresa. E era uma sala onde tinha, acho que mais de 100 pessoas trabalhando, era um salão enorme. E nós trabalhávamos atrás de uma máquina de contabilidade, se chamava Audit 5. Então tinha uma ficha, porque era uma grande empresa que tinha filiais no Brasil todo, ali era a matriz, e nós fazíamos o controle do pagamento das mensalidades, porque o crédito era tudo via carnê, se fazia um carnezinho, então quando a pessoa pagava, a filial mandava o boletim, nós íamos lá, tinha fichários e mais fichários em ordem alfabética, a gente achava a ficha daquela pessoa que estava lá, pegava a ficha, botava na máquina e lançava o pagamento. Então ele fez uma compra de 10 prestações de R$100, ele acabou de pagar a prestação número 8. Então ainda faltam 2. E pegava aquilo lançava e depois tirava o relatório daquela máquina, ia para a contabilidade para saber quanto que entrou de dinheiro aquele. E a gente ficava naquelas máquinas o dia inteiro.
E era um salão grande, fechado, tinha umas janelinhas em cima, assim, bem em cima, por onde entrava a luz. E tinha um chefe muito ranziza lá na frente que ficava só espichando o olho para cima de cada um. Se a gente parasse um pouquinho para fazer assim, ele era muito atento. Ele dizia: "Que foi, moço? Parou por quê?" Dá-lhe máquina. Eu não queria trabalhar, mas eu queria o dinheiro. Então o que eu fiz? Era um lindo dia de sol, e eu acordei de manhã, vi aquele céu azul, aquele dia de sol. Eu digo: eu não vou trabalhar coisa nenhuma, eu vou usufruir esse dia de sol, eu vou sair para passear. Peguei um casaco de inverno, bem de lã, bem quente, e me encapotei e fui trabalhar. Cheguei lá sorrindo, bom dia, bati meu ponto, sentei na mesa e eu suava, né? Estava muito quente. O chefe logo viu, disse: "Moço, pois não, você está sentindo frio?" Eu disse: Estou com frio, por isso estou com casaco. Então você para e vai ali no departamento médico. Tá, mas será que precisa? Não, vai sim. Aí eu fui no departamento médico, cheguei lá no casaco, suando, o cara me examinou. "Você está com frio?" Eu disse: "Estou." "Mas você aparentemente não tem nada." Eu digo: "Eu não sei, o chefe que mandou eu vir aqui, eu simplesmente estou com frio. Eu vou te dar um dia de folga, se tu não melhorar amanhã, tu volta aqui." Era tudo que eu queria. Eu tirei o casaco, quando saí lá fora, eu tirei o casaco, botei nas costas e saí assim: "Ei, viva a liberdade! E não vou ser descontado do meu dia de salário por ter faltado, nem vou ser demitido. Viva!" O que eu fiz? Neguei a verdade, fiz um planejamento insano para dizer que eu estava doente. Eu fiz isso. E quantas coisas a gente planeja para negar a verdade, e às vezes isso acontece tão rápido que a gente nem consciência tem. Ou para negar algo que: não, isso eu não vou fazer, isso eu não quero, isso eu não gosto, isso eu não faço. E aí você arranja um subterfúgio para negar a verdade. O tempo vem a ser uma ênfase no futuro, a ser controlado pelo aprendizado e pela experiência obtida em eventos passados e em crenças anteriores. Ela não vê o presente, pois repousa sobre a ideia de que o passado ensinou o suficiente para deixá-la dirigir o seu curso futuro. A mente que planeja está assim recusando-se a permitir a mudança. Aquilo que aprendeu antes vem a ser a base para suas metas futuras. A sua experiência passada dirige a sua escolha do que irá acontecer e não vê que é aqui e agora que está tudo o que precisa para garantir um futuro que não é como o passado, sem a continuidade de qualquer uma das velhas ideias e crenças doentias. A antecipação não desempenha nenhum papel, pois a confiança presente dirige o caminho. Defesas são os planos que empreendes contra a verdade. O seu objetivo é o de selecionar o que aprovas e de ignorar o que consideras incompatível com as tuas crenças a respeito da tua realidade. Mas o que fica é, de fato, sem significado, pois a tua realidade é a ameaça que as tuas defesas querem atacar, obscurecer, fragmentar e crucificar. O que deixarias de aceitar se apenas soubesses que tudo o que acontece, todos os eventos,
passados, presentes e por vir, são gentilmente planejados por aquele cujo único propósito é o teu bem? Talvez tenhas entendido seu plano de forma equivocada, pois ele nunca oferecerá dor. Mas as tuas defesas não te deixaram ver a sua bênção amorosa brilhando em cada passo que jamais deste. Enquanto fazia planos para a morte, ele te conduzia gentilmente para a vida eterna. A tua atual confiança nele é a defesa que promete um futuro imperturbado, sem nenhum traço de pesar e com uma alegria que cresce constantemente. Enquanto essa vida vem a ser um instante santo, estabelecido no tempo, mas ocupado apenas com a imortalidade. Não deixes que outras defesas, senão a tua atual confiança, dirija o futuro. E essa vida venha a ser um encontro significativo com a verdade que só as suas defesas poderiam querer ocultar. Sem defesas, tu vens a ser uma luz que o céu, com gratidão, reconhece como a sua própria luz. Ela te conduzirá pelos caminhos designados para a tua felicidade, de acordo com o antigo plano, que começou com o início dos tempos. Os teus seguidores unirão as suas luzes à tua, e ela aumentará até que o mundo seja iluminado com alegria. E os nossos irmãos, com contentamento, deixarão de lado as suas incômodas defesas, que em nada lhes foram úteis e só podiam aterrorizar. Vamos antecipar esse momento hoje com confiança presente, pois isso faz parte do que foi planejado para nós. Estaremos certos de que tudo o que precisamos nos é dado para a nossa realização no dia de hoje. Não vamos planejar como será feito, mas reconhecemos que o fato de nos despojarmos de todas as nossas defesas é tudo o que é preciso para que a verdade desponte com certeza sobre as nossas mentes. Durante 15 minutos, 2 vezes hoje, vamos descansar de planejamentos sem sentidos e de todo pensamento que impede a verdade de penetrar em nossas mentes. Hoje vamos receber ao invés de planejar, para que possamos dar ao invés de organizar. E algo nos é dado verdadeiramente ao dizermos: se eu me defendo, sou atacado, mas despojando-me de todas as defesas, serei forte e aprenderei o que as minhas defesas escondem. Nada mais do que isso. Se houver planos a serem feitos, eles te serão comunicados. Talvez não sejam os planos que pensavas serem necessários, ou as respostas para os problemas que pensavas estar enfrentando, mas são respostas para um outro tipo de pergunta, que permanece sem resposta e precisa ser respondida até que a resposta, enfim, venha a ti. Todas as tuas defesas têm tido como objetivo não reconhecer o que receberás hoje, e na luz e na alegria da simples confiança, não poderás deixar de perguntar a ti mesmo por que razão jamais chegaste a pensar que precisas ser defendido da liberação. O céu nada pede, é o inferno que faz exigências extravagantes de sacrifício. Tu não estás desistindo de nada nesses momentos de hoje, quando te apresentas indefeso ao teu Criador, tal como realmente és. Ele lembrou-se de ti. Hoje nós lembraremos dele, pois esse é o momento da Páscoa na tua salvação, e tu te erguerás novamente do que parecia ser morte e desesperança. Agora a luz da esperança renasce em ti, pois agora vens sem defesa para aprender o papel que te compete no plano de Deus. Que pequenos planos ou crenças mágicas ainda podem ter valor quando recebeste a tua função da voz do próprio Deus? Tenta não moldar esse dia como acreditas ser mais benéfico para ti.
pois não podes conceber toda a felicidade que vem a ti sem o teu planejamento. Aprende hoje, e o mundo inteiro dará esse passo gigantesco e celebrará a tua Páscoa contigo. Ao longo do dia, à medida que pequenas coisas tolas surgirem para erguer a tua defensividade e para tentar a te engajares em tecer planos, lembra-te que esse é um dia especial para o aprendizado e reconhece isso como o seguinte: essa é a minha Páscoa, quero mantê-la santa. Não me defenderei, porque o Filho de Deus não precisa de nenhuma defesa contra a verdade da sua realidade. Vocês viram aquele vídeo da alquimia interior. De onde saem aquelas compreensões? Da ausência de planejamento, da ausência de organização. Quando estivemos no Butão, nós não levamos nada escrito, nem nada lido, para saber o que tinha lá. E os guias, eles nos levam aos lugares, eles nos guiam até o lugar onde queremos estar. Mas a verdade está no lugar, porque lugares guardam memórias. Então o que você tem que fazer? Você tem que estar com a mente aberta, sem um livrinho que explique isso aqui é isso, aquilo ali é aquilo, aquilo ali, aquilo lá, aquilo lá, aquilo lá, aquilo lá, não sei o quê. Então você não aprende, porque você está com a mente cheia. Quando as pessoas vão viajar hoje, elas já leem tudo na internet, elas sabem tudo antes de viajar sobre o lugar que vão. Aí chega lá, o que eles vão aprender lá? Nada. Eles já vão prontos para ensinar. Se o guia disser, olha, isso aqui foi... Não. O senhor está equivocado. Eu já vi gente fazer isso com o guia, contestar o guia, porque puxou o que ele imprimiu que estava na internet, o que ele puxou da internet está no celular, ele mostra para o guia. Ele joga fora isso. Não, mas aqui está na internet. Então, a minha mãe também dizia que a gente queria ensinar o padre a rezar a missa, né? Então, por quê? Porque a gente vai com a nossa crença, com o nosso planejamento, a gente já vai com tudo pronto, aí não aprende nada. Então, o que ele disse? Não planeja nada, para, e não planeja, não organiza, deixa fluir. E foi assim que fluiu esse nosso encontro agora. Deixa fluir. Não foi planejado, não foi organizado, fluiu. A doença é uma defesa contra a verdade. Ninguém pode curar a menos que compreenda a que propósito a doença parece servir. Pois só então compreende também que o seu propósito não tem significado. Não tendo causa ou qualquer intenção significativa, a doença não pode existir de forma... A que propósito a doença pode servir? Então a gente fica dizendo, mas aonde foi que eu achei um propósito para a doença? Eu me lembrei dessa historinha lá de bota o casaco de lã e sua bastante para não trabalhar. A que propósito a doença pode servir? Ah, isso foi naquela ocasião. Aí eu saí contente, eu estava um dia ali, olha, valeu a pena, porque eu usufruí muito aquele dia. Valeu a pena aonde? Por quê? Porque no outro dia, aquilo que parecia ser a alegria, voltou-se contra mim. Porque no outro dia eu estava sem cara para ir trabalhar. Eu estava com medo,
com sentimento de culpa e até mesmo arrependido. Mas aí eu contestava, mas foi bom não ir trabalhar nesse dia. Meu Deus, a gente não devia, ninguém devia ir trabalhar um dia de sol bonito, uma temperatura agradável, tinha que passear mesmo pela cidade, caminhar pelas praças, andar pelos parques, trabalhar. Isso é para bobo. A que propósito a doença pode servir? Isso não fica parado ali. Isso gerou um padrão, gerou uma crença. A doença agora tem um propósito, que eu lhe dei. Então, onde foi na minha infância que eu gerei propósito para a doença? Quando eu fiz uma coisa errada, lá quando era bem criancinha, e daí criei uma distração. Para minha mãe, eu fingi que estava doendo alguma coisa para ela não me repreender. Ai, tá doendo minha barriga, que se tá doendo minha barriga, minha mãe não vai me bater. Ai, eu tô com dor de cabeça. Ai, não sei o que. A doença tem um propósito. Um deles é não precisar fazer alguma coisa que eu não quero. Então, sempre tem o propósito de negar a verdade. Mas e agora? 30 anos depois eu estou doente. Eu não lembro de ter feito isso. Pois é, esses dois exercícios, se a gente meditar neles, começa a lembrar. Porque foi aí que eu lembrei do casaco de lã para não ir trabalhar. Lembrei ontem, à tarde. Uma coisa que eu nunca tinha lembrado. E que lá na minha memória estava como levei vantagem. A doença, criar a ideia de que a doença pode trazer uma vantagem, é o que ele diz aqui. Tu fez isso uma vez, você criou o padrão. Isso depois se manifesta tão rápido que não passa mais pela tua consciência, porque você aquilo já é padrão. É como tu acordar de manhã e dizer, é um padrão. Não precisa pensar, acordei, o que eu faço agora? Eu acho que eu vou fazer, me espreguiçar. Não, tu faz isso automaticamente. Assim como tu bota o pé fora da cama, qual o pé que tu bota primeiro, o braço, a mão, é um padrão. As pessoas têm padrões de comportamento. E esses padrões de comportamento é como a mente comporta. É aquilo que você determinou que a mente deve agir assim. Então, se houver alguma vantagem, doença. Uma vez que isso é visto, a cura é automática. Ela dissipa essa ilusão sem significado pelo mesmo enfoque com que leva todas as ilusões à verdade e simplesmente as deixa lá para que desapareça. A doença não é um acidente. Como todas as defesas, é um instrumento insano para o auto-engano. E como todas as demais, o seu propósito é esconder a realidade, atacá-la, modificá-la, torná-la inepta, deturpá-la, distorcê-la ou reduzi-la a uma pequena pilha de partes desagrupadas. Olha só, como a gente faz, como funciona essa nossa mente equivocada e como produz e como isso é insano
e, por ser insano, produz insanidades. O objetivo de todas as defesas é o de impedir que a verdade seja íntegra. As partes são vistas como se cada uma fosse íntegra dentro de si mesma. As defesas não são involuntárias, nem são feitas sem consciência. São varas de condão mágicas e secretas que manipulas quando a verdade parece ameaçar aquilo que queres acreditar. Só parecem ser inconscientes por causa da rapidez com que escolhes usá-las. Naquele segundo, ou até mesmo em que a escolha é feita, reconheces exatamente o que queres tentar fazer e passas então a pensar que já está feito. Quem mais, senão tu mesmo, avalia a ameaça, decide que é necessário escapar e estabelece uma série de defesas para reduzir a ameaça que foi julgada real? Tudo isso não pode ser feito inconscientemente, mas depois o teu plano requer que esqueças que foste tu que o fizeste, de modo que ele pareça estar fora da tua própria intenção, um acontecimento além do teu estado mental, um resultado com efeitos reais sobre ti, ao invés de efetuado por ti mesmo. É esse rápido esquecimento do papel que desempenhas em fazer a tua realidade que faz com que as defesas pareçam estar além do teu próprio controle. Mas o que tens esquecido pode ser lembrado, se estiveres disposto a reconsiderar a decisão duplamente oculta pelo esquecimento. Não lembrar-te disso é apenas um sinal de que essa decisão ainda está em vigor no que concerne aos teus desejos. A gente faz as coisas e esquece. Eu vou dizer que idade eu tinha no evento do casaco de lã. 18 anos. Eu tenho 65, 18, 28, 38, 48, 58 para 65, 7. São 47 anos que eu tinha esquecido isso. 47 anos que eu nunca lembrei mais disso para contar para ninguém. E nem lembrei para mim mesmo, lembrei agora. Então o fato de estar lá não ser lembrado significa que aquilo ainda está ativo. Então quando eu lembro, eu digo eu não quero mais isso. E isso desativa. Porque é na mente que nós temos que desativar. Por isso que precisamos luz na mente. Por isso aquela coisa da alquimia interior, de sair do chão e elevar a mente aonde está a luz. Que nessa luz, e é isso que um curso em milagres proporciona para a gente. É persistência. Porque alguns de nós estamos aqui há mais de não sei quantos anos aqui, 20 anos, 10 anos, no grupo, estudando e trabalhando. E agora eu me lembrei do evento do casaco, eu achei que eu já era um santinho. Não, enquanto aquilo estava ativo, eu ainda considerava uma função boa para esconder a verdade. Esconder a verdade é insano, logo é aceitar a doença para si mesmo. As defesas não podem deixar de fazer com que os fatos sejam irreconhecíveis. É o seu objetivo ao fazer isso e é o que fazem. Toda essa defesa toma os fragmentos do todo, reúne-os sem considerar todos os seus relacionamentos verdadeiros e assim constrói ilusões de um todo que não existe. É esse processo que constitui a ameaça e não qualquer resultado que possa vir em decorrência. Quando as partes são arrancadas do todo, vistas como separadas e íntegras em si mesmas, vêm a ser os símbolos que representam um ataque ao todo. Seu efeito é bem sucedido e elas jamais serão vistas como um todo novamente. Se nós temos uma família com 7 irmãos,
e um deles se separa porque se acha íntegro em si mesmo, ele passa a atacar o todo. O outro faz a mesma coisa, ele se acha íntegro em si mesmo e se separa, e passa a atacar o todo. E assim nós fazemos como filhos de Deus e irmãos que somos. Nós passamos a acreditar que somos íntegros em nós mesmos. E nos separamos do todo. E quando separados, nos colocamos em posição de ataque. Por quê? Porque nós acreditamos que o todo pode nos castigar. Então acreditamos, porque nós nos separamos da ideia de Deus, nós acreditamos que Deus pode nos castigar. Então nós nos separamos de Deus e agora temos medo de sermos atacados por Deus. Então nós nos colocamos em posição de defesa. E quando alguém diz alguma coisa, a gente vai ao ataque, porque defesa requer o ataque. Eu tenho que atacar para me defender. Ah, essa coisa de Deus é tudo uma bobagem. Ah, essa coisa da religião, isso é tudo bobagem. Ah, essa coisa, não, isso aí, essa gente, não, isso é só quer o dízimo. Não, isso é bobageirada. Não, isso é tudo maluco. Não, isso não existe. Por que eu tenho que atacar a instituição? Porque eu me separei dela e agora estou com medo. No entanto, tu esqueceste que representam apenas a tua própria decisão do que deveria ser real para tomar o lugar do que é real. A doença é uma decisão. Não é uma coisa que te acontece que absolutamente não buscaste, que faz com que fiques fraco e te traz sofrimento. É uma escolha que fazes, um plano que traças quando, por um instante, a verdade surge na tua mente iludida e todo o teu mundo parece vacilar e se preparar para cair. Agora estás doente, para que a verdade possa ir embora e parar de ameaçar aquilo que estabeleceste. Como pensas que a doença pode ter sucesso em proteger-te da verdade? Porque ela prova que o corpo não é separado de ti e assim tem que estar separado da verdade. Sofres dor porque o corpo sofre e nessa dor te fazes um com ele. Assim, a tua verdadeira identidade é preservada e o estranho pensamento que te persegue de que possas ser algo além desse pequeno monte de pó é silenciado e para. Pois, vejas, esse pó pode fazer-te sofrer, torcer os teus membros e parar o teu coração, ordenando-te que morras e deixes de ser. Assim, o corpo é mais forte do que a verdade, que te pede que vivas, mas que não pode superar a tua escolha de morrer. E desse modo, o corpo é mais poderoso do que a vida eterna, o céu mais frágil do que o inferno, e ao desígnio de Deus para a salvação do seu Filho, se opõe a uma decisão mais forte do que a sua vontade. O Filho de Deus é pó, o Pai incompleto e o caos senta-se em triunfo no trono de Deus. Tal é o teu plano para a tua própria defesa. O Filho de Deus é pó, o Pai é incompleto e o caos senta no trono de Deus. É para chacoalhar a nossa crença, né? Tal é o teu plano para a tua própria defesa, e acreditas que o céu recua diante de ataques loucos como esses, que Deus se torna cego pelas tuas ilusões, que a verdade é transformada em mentiras e que todo o universo é feito escravo de leis que as tuas defesas querem impor. Mas quem acredita em ilusões, senão aquele que as inventou? Quem mais pode vê-las e reagir a elas como se fossem verdade? Deus desconhece os teus planos para mudar a sua vontade.
o universo continua a não ver as leis com as quais pensavas governá-lo. E o céu não se curvou ao inferno, nem à vida e à morte. Tu só podes escolher pensar que morres, sofres doenças ou deturpas a verdade de qualquer forma que seja. O que foi criado está à parte de tudo isso. Defesas são planos para derrotar o que não pode ser atacado. O que é inalterável não pode mudar, e o que é totalmente impecável não pode pecar. Tal é a simples verdade. Ela não faz apelo para o poder ou para o triunfo. Não ordena obediência nem busca provar quão deploráveis e fúteis são as tuas tentativas de planejar defesas que querem alterá-la. A verdade quer apenas te dar felicidade, pois tal é o seu propósito. Talvez ela suspire um pouco quando jogas fora suas dádivas, mas sabe com perfeita certeza que aquilo que é a vontade de Deus para ti tem que ser recebido. É esse fato que demonstra que o tempo é uma ilusão, pois o tempo permite que penses que o que Deus tem te dado não é a verdade agora, como tem que ser. Os pensamentos de Deus estão bem à parte do tempo, pois o tempo não passa de mais uma defesa sem sentido que fizeste contra a verdade. No entanto, o que é sua vontade está aqui e tu permaneces tal como ele te criou. A verdade tem um poder que vai muito além das defesas, pois nenhuma ilusão pode permanecer onde foi permitido a verdade entrar, e ela vem a cada mente que queira abaixar as armas e parar de brincar com a loucura. Ela pode ser encontrada em qualquer momento, hoje, se escolheres praticar dar as boas-vindas à verdade. Esse é o nosso objetivo hoje, e daremos 2 vezes 15 minutos para pedir a verdade que venha a nós e nos liberte. E a verdade virá, pois nunca esteve à parte de nós. Ela espera apenas esse convite que lhe fazemos hoje. Nós a introduzimos através de uma prece de cura, para que nos ajude a erguermos-nos acima da defensividade e a deixarmos a verdade ser como sempre foi. A doença é uma defesa contra a verdade. Aceitarei a verdade do que sou e hoje deixarei a minha mente ser totalmente curada. A cura brilhará através da tua mente aberta, à medida que a paz e a verdade surgirem para tomar o lugar da guerra e das imaginações vãs. Não haverão cantos escuros que a doença possa ocultar e manter defendidos da luz da verdade. Não haverão mais figuras vagas procedentes dos teus sonhos, nem tampouco as perseguições obscuras e sem significado com seus propósitos duplos, que são buscados de forma insana. Nada disso permanecerá na tua mente. A tua mente será curada de todos os desejos doentios que tentou autorizar o corpo a obedecer. Agora o corpo está curado, porque a fonte da doença foi aberta para o alívio. E reconhecerás que praticaste bem por isso. O corpo não deve sentir nada. Se tiveres tido êxito, não haverá nenhuma sensação de mal ou bem-estar, de dor ou de prazer. Não há absolutamente nenhuma resposta na mente para o que o corpo faz. Só a sua utilidade permanece e nada mais. Talvez não reconheças que isso remove os limites que havias imposto ao corpo através dos propósitos que lhe deste. Ao deixares esses propósitos de lado, a força que o corpo tem será sempre suficiente para servir a todos os propósitos verdadeiramente úteis. A saúde do corpo está inteiramente garantida, pois não é limitada pelo tempo, pelo clima ou pelo cansaço, pela comida ou pela bebida, ou por qualquer lei que o tenhas feito obedecer anteriormente. Agora, não precisas fazer nada para deixá-lo bem,
pois a doença veio a ser impossível. Mas essa proteção necessita ser preservada por uma vigilância cuidadosa. Se deixares a tua mente nutrir pensamentos de ataque, ceder ao julgamento ou fazer planos contra as incertezas por vir, mais uma vez terás posto a ti mesmo no lugar errado e feito uma identidade corporal que atacará o corpo, pois a mente está doente. Dá-lhe remédio imediato se isso ocorrer, não deixando que a tua defensividade te fira mais. Não confundas o que tem que ser curado, mas dize a ti mesmo: esqueci-me do que realmente sou, pois confundi o meu corpo comigo mesmo. A doença é uma defesa contra a verdade, mas eu não sou um corpo, e a minha mente não pode atacar. Portanto, não posso estar doente. Quando você faz esses exercícios, como é que você faz a... E aqui fala para a gente repetir, né? Mas como você é cheio das estratégias e novidades, eu queria saber como é que você faz. Bom, eu faço tentando colocar a minha mente no estado em que o exercício propõe. Então, o que ele propôs ontem? Deixar a mente aberta, 15 minutos. Não fazer nenhum plano. Não tentar organizar nada, nem futuro, nem presente, nada, não faz nada. E é muito interessante porque daí é que surgem as inspirações, porque o espírito ele não pode trazer para a nossa mente a cura da mente ou a sanidade se nós preenchemos a nossa mente com os nossos planos, com as nossas perspectivas. Essa possibilidade vale também para o exercício de hoje. Porque se eu coloco como eu quero, como eu penso, se eu contesto, se eu quero fazer diferente, não vai funcionar. Então eu tenho que deixar a mente aberta para acontecer, para germinar. Ao invés de ser corpo, semente. Em todos os exercícios. Semente. A semente é que germina. E se ela germinar na mente, você tem a compreensão. A compreensão surge na mente decorrente do exercício, não do que está escrito ali. Ela é o resultado daquilo que você leu e você interpretou e assimilou. Como resultado, você tem uma compreensão. É isso que todo professor pretende. Porque não há como transferir o resultado. Há como transferir o exercício. E transferir ao aprendiz o propósito de exercitar. Então tem que exercitar na mente. Então, 2 mais 2, 1, 2, 3, é 4. Agora faz na mente. 2 mais 2, quanto é? 38 vezes 4, quanto é? 156. Acertei? Não. É 152. Então, você tem que aprender a fazer na mente. E aí você alcança o resultado. E à medida que você vai fazendo, a sua mente vai ficando mais ágil, mais rápida. 2 mais 2, 4.
Então a matemática, ela serve para isso, para você aprender a agilizar a mente. Você tem que resolver equações rapidamente. A matemática não é número, é tudo. Está chovendo, leva o guarda-chuva. É assim. O sol está quente, põe chapéu. A todo momento tem equações que temos que solucionar. A matemática vai ajudar a desenvolver a nossa mente para isso, não é para aprender a somar 2 mais 2. Mas isso também, isso é a base. E assim, a linguagem também. Nós temos que aprender a pensar. Todo mundo diz, pensa antes de falar. Então deixa eu ver, o que eu vou dizer? Aí pensa. Aí tem gente que fala uma palavra, pensa, tem político que fala assim, meus, e aí pensa, será que eu digo concidadãos ou digo eleitores? Concidadãos! E vai falando e equacionando antes de dizer a próxima palavra. E tem aqueles que já fazem isso rapidamente, meus concidadãos, que são meus eleitores queridos, e aí ele já fala rápido, já equaciona rapidamente, aprende a utilizar as palavras que o eleitor possa entender e ele alcançar o propósito que ele quer. Então, tudo isso é desenvolver, que a mente está envolvida com um véu, né? Desenvolve, tira desempacota a mente, desempacotar a mente para botá-la para funcionar, né? Então, o exercício do curso em milagres é assim também, na leitura do texto também. E aí as coisas vão surgindo. E aí vem as compreensões. Mas tem que estar com a mente aberta e disposta. Oi, então, quando só encontrar o que te trouxe essa insanidade, ela já estaria curada? Ela é assim, você está caminhando e tem uma pedrinha dentro do sapato, mas você não tem como tirar o sapato agora, onde você está caminhando num shopping, né? E aquilo incomoda, aquele grãozinho de areia. Aquilo leva a gente à loucura. Loucura é uma insanidade. A hora que você senta, encontra a pedrinha, desfaz a insanidade, desfaz. Assim como ontem eu encontrei na minha memória a historinha do casaco de lã no dia que eu não queria ir trabalhar. Aquilo estava ativo. E eu não sabia. Então aí eu fico procurando, tem uma coisa errada comigo, eu não sei o que é. Aonde está? E olha que eu estou me trabalhando há mais de 30 anos. Achar isso, como que isso estava tão bem guardado, escondido? Então, sim, só porque quando você acha a coisa errada, o desfazer é simultâneo, é automático. Eu quase não lembro, ou acho que não tem. Tá? Eu tinha 18 anos, quando fiz o casaco de lã da Vantagem, para, em vez de trabalhar, ficar passeando na rua, tomando cafezinho com os amigos. Tá? Então, veja, eu não lembrava. Então, se tu me perguntasse antes de ontem se tinha alguma coisa relativa a por que a doença traz vantagem, eu ia dizer, não tenho, não lembro. Agora eu lembrei. Agora, isso não adianta procurar assim. Por quê? Porque não adianta procurar no escuro. Tu não vai achar no escuro. Então, como é que a gente acha? Acendendo a luz. E aonde que tem que acender a luz? Aonde que isso está guardado? Na minha memória. É lá que tem que acender a luz. E a memória está onde? É um lugar no cérebro? Não.
É um lugar no braço? Não. É um lugar na mente. Então tem que iluminar a mente. Como que a gente ilumina a mente? Tem muitos métodos para iluminar a mente. Um curso em milagres é um deles. Um curso em tarô é um deles. Um curso em reiki é um deles. Um curso em florais é um deles. Então nós agrupamos essas coisas aqui, nesses mais de 30 anos que nós temos, nós agrupamos, integramos, porque nós conseguimos perceber que associado e integrado, isso traz luz na mente e um integra ao outro. Quem já fez sabe, um curso em tarô, um curso em milagres, um curso em reiki, um curso em florais, que são os cursos que nós temos aqui, com os quais nós trabalhamos, e algumas terapias também. Né? Para quê? Para iluminar a nossa mente, para trazer luz para a mente. É só isso. Porque procurando no escuro nós não vamos achar nada. Quanto mais, enquanto ainda tiver um cantinho escuro, é porque ali ainda não entrou luz. Pois então, não é que tinha um cantinho escuro onde estava escondido um casaco de lã e um menino que não queria trabalhar num dia de sol bonito e achou que o golpe do casaco de lã era levar vantagem? A doença é vantajosa. Eu decretei isso para mim mesmo. Então, o caminho é seguir o curso. O curso que vai iluminando nossa mente, que é o que nós estamos fazendo. Então, é só ser persistente. Aqui eu sei e consigo estender a vocês que eu alcanço luz. E toda a compreensão que eu tenho, eu compartilho com vocês com o propósito de que vocês também tenham a compreensão e consigam manter o propósito da luz. Eu não posso dar a luz para você, mas posso esticar o fio. A lâmpada é na tua cabeça, é na tua mente. É lá que tem que acender. Eu posso ajudar a estender o fio que pode levar à luz. Então, quando eu falo dessa história do casaco que surgiu ontem, nesse exercício, então, aonde que eu procurei? Eu não procurei. Simplesmente fazendo o exercício, acendeu uma lampadinha e estava lá. Eu disse, que coisa doida. Como eu consegui esconder de mim mesmo isso durante 47 anos? Eu não ia achar se eu procurasse, porque eu não sabia que tinha e nem sabia onde estava. Então, o trabalho é investir na luz. Um curso em milagres traz luz para minha mente. Um curso em tarô. Olha, esse curso em tarô também vai ter final de semana que vem. Sábado e domingo, é 2 finais de semana, com a possibilidade de esticar mais um, se for preciso. Que daí a gente combina depois. Ele é tão bom que eu digo a vocês que eu mesmo não faltei em nenhum. De tão bom que ele é. E cada vez que eu faço, ainda acende luzinha na minha mente, que é o remorso. É a mesma situação que você remoe. Tá? Então o que tu tem que fazer? Você tem, nesse caso, você achou alguma coisa, você tem que corrigir na tua mente, tem que perdoar. Tá? Tu achou? Quando tu achar o grão de areia dentro do sapato, o que que tu faz? Tu corrige, tu tira. E aí tu começa a andar melhor. Tá? Então tu achou um ponto que tinha que corrigir, corrige. O perdão corrige. Quando você descobre uma coisa que você não quer mais, você simplesmente dispensa aquilo, você não quer mais aquilo. Tá? Então deixa de estar lá. Tá? Alguma coisa que você nem sabia que estava, como essa do casaco. Eu não quero mais isso.
achar que a doença pode trazer vantagem. Então, se eu não quero mais, aquilo desfez. Tá? Mas enquanto eu não lembrei, aquilo está ativo. Se está lá, é porque penso que eu ainda quero. Vieste até muito longe no caminho para a verdade. Longe demais para hesitares agora. Mais um passo apenas e todo vestígio do medo de Deus se fundirá em amor. O especialismo do teu irmão e o teu são inimigos, estão ligados no ódio para matar um ao outro e negar que vós sois o mesmo. Entretanto, não são as ilusões que alcançaram esse obstáculo final que parece fazer com que Deus e o céu sejam tão remotos que não se pode alcançá-los. Aqui, nesse lugar santo, a verdade está esperando para receber a ti e ao teu irmão, em bênção silenciosa e em uma paz tão real e abrangedora que nada fica de fora. Deixa todas as ilusões acerca de ti mesmo fora deste lugar ao qual vieste em esperança e honestidade. Prontinho. Então, vieste tão longe. E hoje o exercício é de deixar a verdade. A verdade é a luz entrar na tua mente, para desfazer todos os equívocos, todos os erros que te prendem e não te deixam ser feliz. Valeu, gente! Qualquer coisa depois que quiserem tirar dúvidas ou conversar mais, estamos aqui somente para sermos verdadeiramente úteis. Podem se comunicar pelo WhatsApp, enquanto ainda tem o WhatsApp. O pessoal diz que vai terminar o WhatsApp, e daí, se terminar o WhatsApp, nós vamos continuar. Muito obrigada. É como um poeta que disse: se o avião cair, não tem importância, eu continuo voando. Não tenho com o que me preocupar. Então, obrigado, muitas bênçãos, boa noite, obrigado pela presença de todos. Boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Obrigada, foi maravilhoso. Que bom, obrigado. Tchau, boa noite. Tchau. Obrigada. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo.